Alô? Então, eu queria ver se você podia me emprestar um dinheiro e depois, semana que vem, eu te pago. Oi, mãe. Então, será que a senhora podia me arrumar um dinheirinho? Aí, quando der, eu te pago. Que delícia ter vocês aqui comigo. Esse é o canal Empregada Milionária. Sou a Gláucia Moraes e vem comigo milionar. Quem que nunca emprestou dinheiro para alguém e ficou na promessa de receber depois? E acabou que caiu no esquecimento. E pensar, Mili, que tem gente que tem medo de investir, tem gente que tem medo de alocar o seu dinheiro, só de falar de investimento em bolsa, em ações, em fundos imobiliários, a pessoa não entende e acaba tendo medo de colocar o dinheiro lá porque acha que é um cassino, que vai perder tudo. Só que para emprestar para pessoas que não têm garantia nenhuma, também ela não tem medo. É uma pena que muitas dessas pessoas, na boa intenção, acaba se tornando banco e toma aí os calotes, as inadimplências. E esse é um erro muito comum. Você diz sim para as pessoas e não para você mesma. E por que que isso acontece? Que esse é um erro financeiro tão comum no dia a dia? Porque o dinheiro, ele é uma nota de papel, ele é um ativo, ele tem o seu valor sim, mas você coloca nesse pedaço de papel sentimento. Você acaba dando poder para esse dinheiro. Na verdade, você empresta o seu dinheiro dando o seu sentimento, porque você coloca nesse dinheiro a consideração, o coração, a amizade e até mesmo a culpa. Algumas vezes a gente empresta o dinheiro e recebe sim, porque tem exceções. A gente também não pode generalizar que todo mundo é assim. E aí, às vezes, a gente cai naquela armadilha com aquele pensamento: ah, se ele não devolver, não tem problema, porque eu fiz foi de coração. E essa é a maior autossabotagem financeira, porque é um jeito que, se você for parar para prestar atenção, Milly, é até uma certa forma de uma culpa de você querer receber aquele dinheiro que você emprestou. Então, para mascarar aquele sentimento de que você ficou ressentida porque não pagou, mas você quer manter a amizade, você quer manter a familiaridade com aquela pessoa, você acaba colocando uma máscara nisso. Ah, mas foi de coração, Gláucia, não tem problema se ele não me pagar. E isso é uma autossabotagem financeira com você. Ai, Glaucia, mas como que eu faço? Então, eu não posso emprestar dinheiro para ninguém? Sim, você pode e deve ajudar, mas você não concorda comigo que você pode ajudar muito mais se você estiver em condições melhores? Sem se apertar, sem se culpar, sem se prejudicar financeiramente. Geralmente, Mili, dinheiro é algo muito íntimo. Então, quem, assim, realmente vai te pedir dinheiro emprestado é um familiar, né? A pessoa ali do seu convívio, é os colegas de trabalho com quem você tem mais proximidade, que você fala que são seus amigos. Então, o círculo de quem vai te pedir dinheiro emprestado, ele não é extenso, ele é pequeno. Essas pessoas, geralmente, que pedem dinheiro emprestado para você. E o que a gente às vezes tem que tomar uma decisão mais crítica em relação ao dinheiro é que dinheiro com essas pessoas às vezes não dá para emprestar. Ou você dá ou você não tem. Não, Glaucia, mas eu sempre empresto meu dinheiro para essa pessoa e ela me paga direitinho. Às vezes eu também preciso, pego emprestado com ela, ela me ajuda. Aí é um sentimento de recíproco, né? Um para com o outro. E o meu pai sempre me dizia: o combinado, ele não sai caro. Então, se é um combinado entre você e essa pessoa, você é que sabe aí dos seus limites, Mili. Mas lembrando para você que não é investidora, que não tem o seu dinheiro aplicado em absolutamente nada, esse movimento de emprestar dinheiro para o familiar, para o amigo, para o colega, ele se encaixa numa categoria de investimento de renda variável, de longo prazo e que talvez você não vai ter retorno. Porque o Banco da Amizade não tem FGC. Existem aquelas situações que quem deve o dinheiro, ele some, desaparece. E essas são as pessoas que às vezes não têm intenção de pagar de volta, né? E às vezes pegou o dinheiro para uma coisa que não é nem uma emergência. Porque eu também tive uma pessoa: nossa, agora estou passando por uma dificuldade, preciso comprar alguma coisa, um remédio. É lógico que a gente vai ajudar na mesma hora sem pensar. É uma situação de vulnerabilidade, a pessoa realmente se esforça, tenta, corre atrás e naquele momento ela precisou. Mas tem aqueles que pegam o dinheiro sem intenção de te devolver, vai te prejudicar,
você ainda cai nessa, milionária, a pessoa some, desaparece e você vira o quê? Vira um fiscal da vida alheia. É uma mudança comum que acontece na dinâmica da relação. Porque o devedor, ele fica assim, ai, se eu postar foto agora na praia, ela vai ficar pensando assim, nossa, pegou meu dinheiro, não tinha dinheiro para me pagar, mas foi para praia. Ela fica pensando que você pode achar ruim e começa a te evitar. E você que é o credor fica pensando, nossa, para me pagar não tem dinheiro, mas tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, e o meu dinheiro, cadê? Você começa a pegar um ranço ali da pessoa. A relação de afeto, de amizade, é trocada por outra de cobrança. E adivinha? Quase sempre você perde o dinheiro e o amigo. Então, como resolver isso? Como saber se eu posso emprestar o dinheiro depois sem me sentir culpado, sem eu ficar com raiva, sem me sentir ansiosa? Como resolver essa situação? Você está no canal da Empregada Milionária. Bora milionar! Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, curtir, compartilhar essa frequência de prosperidade, de maturidade financeira emocional, para que a gente consiga, de forma leve, levar a nossa vida financeira em paz, tranquila e com muito mais organização, menos ansiedade. Então, milionária, a gente vai fazer o seguinte: quando alguém te pedir o dinheiro emprestado, você vai se perguntar primeiro: eu posso doar esse dinheiro? Se ele nunca mais voltar, se esse dinheiro não retornar para mim, a minha vida vai continuar normal? Essas são as primeiras perguntas que você deve fazer antes de emprestar o dinheiro. A segunda é o seguinte: você vai se perguntar: eu quero doar esse dinheiro? Essa pessoa que está me pedindo, ela realmente merece? Ela realmente precisa desse apoio? Nossa, Glaucia, mas você tá falando em doar o dinheiro, pegar meu dinheiro e dar embora. A gente não tá falando disso, a gente tá falando de emprestar o dinheiro. Eu entendo isso, você tem razão, mas você concorda comigo que se você tiver aquele pensamento de que aquele dinheiro não vai mais voltar para você, você vai se sentir mais em paz com isso? Do que você fica pensando, ai, você me empresta aí R$ 200 para me pagar minha conta de luz, que semana que vem eu te pago? E aí chega semana que vem, você está contando com aquele dinheiro, você está esperando receber. Não vem. Mês que vem também não apareceu, sumiu. E aí você acaba criando um ressentimento e para isso não te prejudicar internamente, você vai usar aquela frase que eu te disse: mas foi de bom coração. Coração, Mili, você tem que pensar em você, que tá aí, ó, ralando pra caramba, suando, tirou esse dinheiro de algum lugar, uma coisa que pode te fazer falta. Não se sinta culpada em pensar em você. Então, antes de você emprestar esse dinheiro, faça essas perguntas para que você não sinta ansiedade em ficar toda hora olhando lá, ver se a pessoa devolveu o seu dinheiro, ficar se sentindo culpada depois em querer cobrar. E se a resposta para essas perguntas forem sim, abra sua conta, faça o Pix aí, não pense duas vezes. Porque se você se fizer essas perguntas antes, é aqui que está o pulo do gato. Você, na sua cabeça, você doou esse dinheiro. E aí você deleta a dívida do seu cérebro. Se for emprestado, ele vai te pagar, maravilha, dinheiro inesperado, lucro, surpresa boa. E se não pagar, sua amizade continua a mesma coisa, porque você já tinha desapegado desse valor. Mas lembrando, milionária, se a resposta for não, aquele dinheiro vai te fazer falta, que se você não receber, vai ficar ressentido. A resposta para essa pessoa que está te pedindo emprestado é: me desculpa, mas eu não posso. Ai, Glaucia, como dizer isso sem se sentir culpada? Porque muitas vezes aqueles pensamentos de Glauciane, ai, mas você tá sendo egoísta, ai, mas você tem, por que você não arruma? Ai, mas ele tá precisando, nossa, por que você não emprestou? Ó, pega o seu espanador e já espana esse tipo de pensamento da sua vida, da sua mente, que você vai prosperar, você vai milionar, você vai lutar para ter condições melhores e aí sim ajudar muito mais até do que você poderia ajudar hoje. É muito difícil a gente dizer não para um amigo, não para algum familiar. O não, ele tem que ser trabalhado ali como amor próprio a você. E é difícil às vezes a gente se colocar em primeiro lugar, sempre a gente põe as outras pessoas e vai deixando você lá para trás.
E aí, para você conseguir dizer não de forma em que fique uma decisão blindada, que você não fique receosa ou pense em voltar atrás, anota aí essas 3 dicas para tentar te ajudar. Se vocês tiverem outras, comenta aqui também para a gente compartilhar. A primeira dica é a desculpa institucional, que é aquela resposta: olha, eu emprestaria se eu tivesse, mas eu peguei meu dinheiro, apliquei no investimento, coloquei lá numa caixinha, é renda fixa, só posso mexer daqui 1 ano, então eu não tenho como retirar. Se eu retirar, inclusive, eu perco dinheiro, mas eu nem consigo fazer o resgate. Então, você não tem como emprestar. Seu dinheiro está preso, está retido, só pode mexer daqui 1, 2 anos. Essa é uma coisa que você pode dizer, fazer de verdade para você começar a investir o seu dinheiro. A segunda dica é a regra familiar braba, aquela que, nossa, que você põe um pouquinho de culpa no marido ou um pouquinho de culpa aí na esposa, viu, milionário? Que é o seguinte, vocês têm um combinado de não misturar finanças com as relações familiares, com amigos. Não tem acordo. Para emprestar eu tenho que falar com a minha esposa, para emprestar eu tenho que falar com o meu marido. Isso pode acabar mexendo com as nossas relações de amigos, de familiares, então dinheiro é uma coisa que às vezes não dá muito certo, a gente não tem o hábito de emprestar. E aí, para não haver desavenças no casal, a pessoa não vai falar para você assim, então você fala com seu marido, ou então você fala com a sua esposa, porque é um combinado ali, uma regra familiar, então não tem como você, olha, para mim poder te emprestar eu vou ter que falar com meu marido, então acaba, não, então deixa. A dica 3 é a ajuda não financeira. Essa ajuda eu já tentei ajudar em algumas pessoas e confesso que não deu certo. Na verdade, elas queriam mesmo dinheiro, não queriam o trabalho. Que é o quê? A pessoa te pede o dinheiro e você fala, olha, no momento eu não tenho como te dar essa ajuda financeira, mas eu posso te ajudar a organizar melhor a gestão, né, do seu orçamento, o seu pagamento quando você recebe, posso te ajudar a entender aonde você pode deixar o seu dinheiro para render mais, posso te ajudar a montar uma reserva de emergência para quando acontecer esses imprevistos, você ter aonde você recorrer, posso te arrumar um bico para você ganhar um dinheiro extra. E aí, Mili, quem realmente quer ajuda, aceita o que vier. Quem só quer o dinheiro fácil, vai embora. E temos também, que a gente não pode deixar de lado, aquelas pessoas que querem fazer aqueles empréstimos, que é um valor bem alto, que é quase uma transação mesmo comercial, porque é um dinheiro assim, você poderia me emprestar para me dar entrada em tal coisa? Porque aconteceu uma coisa no meu carro, eu vou ter que trocar, você tem para me arrumar? Aí a gente vai para aquela regra que amigo, amigo, negócios à parte. Porque às vezes o valor é tão alto que não dá para correr o risco de não receber. Nesses casos, vale a pena você fazer um contratinho, você fazer nota promissória, data de vencimento, valor a ser pago. Colocar, às vezes, uma taxinha ali de juros, nem se for correção de inflação, porque às vezes era um dinheiro que estava guardado e você vai tirar para emprestar, ele já vai perder aquela rentabilidade. A pessoa fala, mas nossa, eu vou fazer um contrato com meu amigo, não vai achar que é falta de confiança, que não vai me pagar? Formalizar não é falta de confiança. A gente tem alguns hábitos que a gente vai levando com a gente e eles não são tão verdadeiros assim na nossa vida. Alguns hábitos talvez a gente tenha que desapegar aí no caminho financeiro para conseguir melhorar. Formalizar é estabelecer regras claras para que a confiança não seja quebrada. Quem realmente tem a intenção de pagar não vai se incomodar em assinar um papel. Porque, no fim das contas, proteger o seu dinheiro também é proteger quem você ama. É proteger as pessoas, é proteger sua família, suas amizades. Emprestar dinheiro de forma desorganizada gera dependência, gera ressentimentos e até confusão, às vezes, nas famílias. Por isso, Mili, seja generosa para dar o que você pode, mas seja firme para não emprestar o que vai te fazer falta. Agora, me conta aqui nos comentários, você já emprestou dinheiro para algum amigo ou familiar e levou um calote? Quero ler as histórias aqui embaixo. E fique aqui, Mili, fique muito mais do que rica. Fique maravilhosa, fique aí abençoada, fique protegida mentalmente e emocionalmente financeira. Não se esqueça, pode ser dado, pode ser emprestado. O combinado não sai caro. Beijos!
milionários para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!